pessoal, hoje estaremos finalizando a disciplina, né, nossa quarta aula com o tema empatia, né. No decorrer das aulas, né, debatemos muito sobre esse tema, né, todas as aulas, desde a primeira aula, que esse nome empatia, esse termo, ele está presente em todas essas aulas. Então, por que a empatia é tão importante? O que é empatia? O que seria isso? Como estamos colocando em prática a nossa empatia? Então, o que é empatia? O que significa essa frase? A arte de se colocar no lugar do outro. Empatia significa a capacidade psicológica para sentir o que sentiria outra pessoa caso estivesse na mesma situação vivenciada por ela. Consiste em tentar compreender sentimentos e emoções, procurando experimentar de forma objetiva e racional o que sente o outro indivíduo. Ou seja, o que é empatia? A empatia como tem ali na frase, no primeiro slide, é a arte de se colocar no lugar do outro. Como que a gente faz isso, né? Seria a gente vestir a camisa do outro sem tirar a nossa, né? A gente sentir aquela sensação, se colocar no lugar dele, se posicionar como ele, mas sem esquecer nossa essência. Compreender a situação, respeitar a opinião, respeitar aquele momento do outro. Mas, porém, como é que isso acontece, né? Como que essa habilidade ela é desenvolvida? Né? Como que eu sei que eu tenho empatia? Né? Não, é algo que é falado, é algo que é expressado? Como é? Vocês já pararam para pensar como é que está essa questão da empatia na vida de vocês? Como vocês estão colocando em prática? Como que vocês estão desenvolvendo? Como as pessoas que estão ao redor de vocês também colocam essa questão da empatia, tanto para com vocês como para com os outros. Então, a empatia existe 4 tias, que seria apatia, antipatia, simpatia e empatia. Né? As 4, que seriam 4 sensações. No final a gente chega à questão da nossa subjetividade em relação ao outro e em relação a nós mesmos. Apatia é a falta de emoção, motivação ou entusiasmo, é a tia deprimida. Então, quem aqui assistia Zé Comé, aquele desenho? Zé Comé era aquele personagem, né, bem deprimido. Oh, meu Deus, que dia deprimido, que dia ruim, que vida cruel, né? Como eu sofro, né? E por que Zé Comé reclamava tanto? Né? Se a gente prestar atenção dos desenhos, dos episódios do desenho de Zé Comé, 50% do desenho, do episódio, era ele fazendo esses questionamentos, né? Então, e como é que está o nosso Zé Colmeia, né? Como é que está a nossa apatia, né? No dia a dia, tanto no nosso dia a dia como quando a gente coloca em questão também da nossa vida, né? A questão da apatia. Por que eu estou tão apática? Né? Em relação ao outro, em relação a mim mesmo, em relação ao redor, são fatores que fazem com que eu somatize o que é minha vida, né? E quando a gente vem para essa questão da apatia, a gente lembra muito da questão da felicidade, né? Das questões das emoções positivas. Então, o que seriam as emoções positivas? Né? A questão da alegria, do prazer. E aí, a gente tem que saber separar o que são momentos, né? Que momentos seriam as emoções, né? A gente não está alegre o dia todo, a gente não sente prazer toda hora. Então,
E a felicidade? O que seria a felicidade? A felicidade é totalmente diferente, né? Existe uma diferença entre felicidade e alegria. Felicidade é algo, né? É formado por critérios, né? Que eu seleciono para que eu possa mencionar, que eu possa classificar como algo de felicidade para mim. Então, o que seria felicidade para mim? Eu ter uma casa, né? Para um indivíduo ser feliz, esse indivíduo seria eu. Eu ter uma casa, eu ter uma família, eu ter um emprego, eu ter uma condição para pagar um curso, ou então ser graduada, ou então eu ter uma condição financeira boa, eu ter amigos. E aí eu classifico isso tudo como felicidade e eu tenho tudo isso. Mas existem momentos em que a minha sensitividade apática aparece. E aí eu pego todos esses critérios que eu coloco como felicidade e esqueço, né? Aí começo a falar, ai meu Deus, como minha vida é ruim, como eu sou infeliz por uma determinada situação que fez com que eu ficasse assim. E aí começo a desclassificar tudo aquilo que eu classificava como bom, né? Só por uma questão de momento. Que aí o que a gente faz? A gente leva a criar a questão de quê? Das emoções, que seria momentos. A alegria, a tristeza, a raiva, a ansiedade, a culpa, o medo, o nojo. E assim, se vocês prestarem atenção, as emoções elas fazem um balanceamento. Não tem como você passar o dia todinho alegre, também não tem como você passar o dia todinho triste, nem você passar o dia todinho com raiva, né? Então, há momentos do dia em que você sim está mais deprimida, que você está mais alegre, porém, não tem como você tentar falar assim, vou passar o dia hoje todinho alegre. Não, porque o dia ele é formado por situações, né? Nosso dia a gente vai viver num momento um momento pela manhã, um momento pela tarde, um momento pela noite. Então, há horas em que a gente vai estar assim, mais feliz, mais alegre ou então mais triste. Então, é isso que faz com que a gente tenha essa questão desse balanço, né? Tem até um filme que, se vocês quiserem assistir, ele é bem didático, né? Inclusive eu recomendo muito para crianças, mas assim, para adolescentes e para adultos também é muito bom, porque ele tem muitas questões de neurociência, que seria Divertidamente. Nesse filme ele fala muito sobre as emoções, que são as cinco emoções, a alegria, as cinco emoções primárias, a alegria, tristeza, raiva, nojo e medo. Então, no filme ele mostra como cada emoção ocorre no nosso cérebro, como a gente expressa nossos comportamentos através do que sentimos, através do que pensamos. E aí ele mostra que sim, que existe um balanceamento entre as emoções, né? No filme até fala, cada emoção ela é composta por um personagem. E cada personagem tem sua cor, né? A tristeza é azul, o nojinho é o verde, a raiva é o vermelho, a alegria é a amarela e a alegria tem uma questão diferente, né? Na alegria, ela é amarela, porém o cabelo dela é o quê? Azul, da cor da tristeza. Isso mostra que o quê? Que nem a alegria ela é 100% alegre, né? Então não tem como para você passar o dia todinho alegre. E vai existir momentos que vai fazer com que você sim se sinta deprimida, mas nem que seja 1 minuto, 2 minutos, porém você não vai passar o dia todinho alegre. Então seria interessante a gente começar a classificar, né, o que é felicidade para a gente. E aí, para quando vir esses momentos, a gente não desclassificar, fazer uma desclassificação, não começar a se intitular como uma pessoa triste, como uma pessoa deprimida, como uma pessoa infeliz, né? Mas sim começar a identificar que aquilo ali são momentos e que não só você passa por esses momentos, que todos nós passamos por momentos
deprimidos, momentos alegres, momentos desmotivacionais, momentos motivacionais. Então, é a partir desses momentos que a gente vai fazer o quê? A aprender a lidar com eles e sair dessa fase para ir para o quê? Para outra tia. Então, a antipatia. A antipatia é uma vibração negativa que provoca uma repulsão. É a aversão. Está diretamente ligada à maneira rude, desagradável e arrogante de tratar uma pessoa, provocando seu afastamento. É a tia desagradável, de quem a gente não gosta. Então, divergente da apatia, que a apatia seria o quê? Uma emoção, um sentimento, uma sensação, né? Aquilo que sentimos. A antipatia é o quê? Um comportamento em relação a ela, né? Se portar rude, sendo arrogante, ignorante, nessa questão dessa vibração negativa. Então, seria como se ela fosse uma reação, né? A antipatia seria a reação da apatia, né? Então, essa forma, né, de se tratar rude, de tratar as pessoas rude, de estar rude, de ser ignorante, de se estressar, né, o porquê que isso acontece, o porquê que eu estou assim. Eu percebo, né, eu consigo compreender minha forma de se portar com as pessoas, ou são as pessoas que chegam e relatam como está sendo o meu comportamento, né? Porque a maioria das vezes, se vocês prestarem atenção, às vezes a gente é rude e a gente não percebe que a gente está sendo rude. A gente não identifica aquele nosso comportamento como uma ignorância. Para você, você está se comportando normal. Você está falando normal, como se você estivesse falando sobre alguma coisa, alguma emoção positiva, ou então se você estivesse sentindo uma emoção positiva. E aí, quando alguém vem falar com você de uma forma que você compreende que ela está sendo rude, você faz o quê? Você rebate. Mas aí, quando a pessoa entra em um diálogo, que aí acabam chegando em uma discussão, sobre o porquê que ela se portou dessa forma, que foi porque você ocasionou aquele comportamento, você não compreende, você fala que não, você vem a parte da negação. Por quê? Porque você não se enxerga, né? A questão do autoconhecimento, mais uma vez. Então, é a famosa frase, né? Para todo estímulo, para toda resposta há um estímulo, né? Então, para que eu dê uma resposta, eu tenho que ter um estímulo. Se o estímulo for positivo, a resposta será positiva. Se não, vai ser o contrário. Simpatia. Simpatia é uma vibração positiva que encanta e cativa. É atração. Está diretamente ligada à maneira simples, sincera e delicada de tratar uma pessoa com naturalidade e satisfação. É a tia agradável de quem a gente mais gosta, né? Então, é impossível a gente tratar uma pessoa que nos trata bem, né, que a gente gosta, que a gente quer estar perto, com apatia, né? Ou então com antipatia. Então, ela aparece mais quando é nos favorável. E aí, essa questão da simpatia a gente não tem que colocar em prática só com quem a gente gosta, só com quem coloca em prática com a gente, né? Porque se eu quero receber simpatia, eu tenho que dar também. Então, se eu dou, né? Eu falei na aula passada sobre a questão de comportamento, né? De que se eu me ofereço, se eu me disponho, se eu dou, se eu ofereço, eu tenho que oferecer porque eu quero, né? Não porque eu estou esperando algo em troca. Porque se eu esperar algo em troca, não vai ser uma questão de comportamento, mas vai ser alguma questão de interesse. Então, aí vai vir aquela questão novamente que eu falei, da questão de ficar frustrado, de ficar deprimido, né? De se sentir mal, de procurar justificativas do porquê aquele seu comportamento. Mas aí a gente tem que identificar, gente, como eu falei, a questão de vocês. Quando estiver
fazendo, ou então for pensar em fazer algo, né, faça pensando que você está fazendo porque você quer e não porque você está esperando receber algo em troca. Porque se você dispõe simpatia para todo mundo e aparece uma pessoa num dia que ela está com a tia de apatia, e aí o que é que você faz? Você vai colocar sua apatia em prática porque a pessoa colocou com você? Mas por que você faria isso se você julga a pessoa por ela fazer isso, né? Por ela ser apática? Então, você estaria nesse momento sendo a mesma coisa e não o que você deseja. Então, quando a gente for colocar alguma ação em prática, quando a gente for querer colocar algum comportamento, for se portar de alguma forma, o que a gente acredita, né, o que a gente quer ser, o que a gente quer receber, e não o que a gente espera que o outro ofereça. E aí a gente chegou na empatia, né? Empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro e sentir o que o outro está sentindo. É a tia que ouve a gente, que entende como a gente está se sentindo. Eu aqui vou colocar o exemplo de quê? De uma criança, né? As crianças hoje, elas estão ficando muito robotizadas, né? Na questão de que você é muito difícil hoje não, porque hoje tem a questão da pandemia, a questão da quarentena, mas assim, se a gente for além, né, da quarentena antes, né, se a gente for pensar antes da quarentena, se você olhar as crianças, 70, 80, 90, se eu não diria 90% das crianças hoje, elas estão com o celular na mão, elas estão em frente a uma TV, elas estão com o tablet na mão, né? E aí o que é que isso acontece? Né? As crianças hoje, e por que elas estão com o tablet na mão, querendo ficar em frente à TV, querendo ficar em frente ao computador? Porque elas estão querendo ver algo agradável, que é interessante para elas, que é educativo? Possa ser que sim, né? Mas eu diria que não. Por quê? Elas não estão com esses meios de tecnologia porque é agradável, né? Porque seria algo educativo, mas sim porque é prazeroso. Por quê? Porque elas estão atrás de jogos, de músicas. E aí, como elas passam muito tempo jogando, o que é que acontece com o jogo? Né? Você dá para a criança o jogo, e aí ela faz o quê? No jogo você tem o quê? 5 vidas, 10 vidas, e aí depois você recarrega aquela vida, né? E ela volta novamente a jogar. Então eu estou jogando lá, né? Ou Free Fire, ou um bonequinho de carro, qualquer coisa que for. Estou no jogo de carro, bati o carro, né? Acabou minha corrida. Mas aí recarrega, eu vou para o jogo novamente. Bato novamente, não acontece nada com o meu boneco, né? Que eu ainda chamo boneco, não sei se o nome é boneco. Não acontece nada com o meu boneco. E aí eu estou de volta na pista, né? Estou jogando luta, videogame, ou então vidas, não sei, eu não sei. E aí, tenho 5 vidas, estou jogando com meu parceiro, nem que seja online. Ou online, ou então esses jogos normais mesmos. Perco uma vida, volto para o jogo. Perco outra vida, volto para o jogo. Tenho 5 alternativas de vida, volto para o jogo mesmo assim. E aí, o que é que acontece quando a gente traz isso para a vida real? Né? E aí você passa com a criança, se você tiver filho, se você tiver sobrinho, não sei. Mas quando passar esse período de quarentena, faz um teste com ela. Leva ela para a rua, né? Leva ela para a rua e quando observa como ela vai observar um senhor, uma criança ou um adolescente que esteja na rua pedindo, né? Que esteja na rua deitado no chão. Leva ela de meia-noite. Passa com ela em frente a um idoso deitado no chão, com frio, com fome, com sede. Vê qual o posicionamento dela em relação àquilo ali. Então, né, a gente pegando, né, essas crianças que estão muito conectadas, né, através desses jogos, se a gente colocar elas na nossa vida real, né, no nosso cotidiano,
né? Você pegar uma criança, mostrar para ela. Já que está na pandemia, vamos ser mais prático, vamos mostrar um vídeo para ela, né? De crianças passando fome, de crianças abandonadas, ou crianças, ou adultos, ou adolescentes. Ver qual é a expressão dessa criança ao ver essas imagens. Né? Possa ser que elas desenvolvam, né, uma questão assim, mas na maioria das vezes vão ser só imagens. Por quê? Porque isso não é da rotina delas, da vida rotineira, porque nós estamos num mundo conectado, né, que seria o mundo da tecnologia, as crianças já tecnologias. E aí a questão das habilidades sociais, as questões da intenção comunicativa está sendo tudo jogada de lado, está sendo tudo deixado de lado. Por que estão sendo deixados de lado? Porque não estão colocando em prática. Quando a gente vai falar de habilidades, né, para a gente desenvolver, a gente tem que fazer o quê? Tem que fazer a manutenção, tem que colocar para pôr em prática. E aí, o que a gente faz com essas crianças? Né? Se você pegar os históricos de crianças hoje e de adolescentes hoje, é totalmente diferente de adolescentes há 20 anos atrás. Por quê? Foi criação? Né? Foi a mãe que não soube criar? Mas aí vai vir mãe que vai falar assim, mas eu criei igual fui criada. Ou então eu dei de tudo a esse menino e eu não sei por que ele continua assim. Esse menino sempre teve tudo que eu não tive. Né? E aí eu mostro para vocês mais uma vez que questão de personalidade, né? Questão de crenças, questão de vivência, eu já digo, gente, é vivência, é viver. Né? Ninguém tem vivências, experiências através de jogo. Né, através de computador, através de TV. Não é que eu estou falando que a gente vai tirar as crianças todas de frente da televisão, ou então todas de frente do celular, ou então parar com os jogos, não. Né? Pode sim ficar, porém a gente tem que começar o quê? Dar vivências a essas crianças, dar vivências, começar como é que a gente vai colocar questão de regras, né? Colocar a questão de limite, né? Vir a questão da empatia, para elas, se a gente não coloca aquilo ali como vivência, né, no dia a dia para elas. Né? A criança, ela a partir dos 6 meses, ela começa a ter o poder de manipulação. E como é que isso acontece? Né? Tem gente que vai dizer, duvida. Né? Uma criança com 6 meses, ela não me manipula. Manipula sim. Como é que isso acontece? Eu vou dar um exemplo para vocês. Você passa com a criança... com ela em frente a um carrinho de sorvete, ela chora, você dá, o que ela vai fazer? O outro dia ela vai passar, o que ela vai fazer? O que ela vai aprender? Que se ela chorar, ela tem. Aí ela vai chorar, você não vai dar. O que ela vai fazer? Ela vai querer lhe bater. Aí você dá. Aí você passa novamente. Não posso nem ser vamos ver, ela quer pipoca, ela quer brincar, ela não quer sair da festa, e aí o que ela faz? Do choro vem o bater, vem o grito, vem o morder, vem o correr, vem o se espernear, vem o falar eu não vou, né? Por quê? Porque isso aí se chama estratégia comportamental para obter ganhos. E o que é que faz? A gente está tão assim com a questão da intolerância que a gente não consegue. A gente prefere dar do que a gente ouvir. Né? Do que a gente ouvir a criança chorar 30 minutos. Porque ela chora, mas vai chegar um tempo que ela vai perceber que não adianta ela chorar, não adianta ela bater, não adianta ela correr, não adianta ela falar não, que ela não vai ter um ganho com aquilo ali. Mas aí ela chora pelo sorvete, você não dá o sorvete, você dá uma pelota, mas aí você deu uma coisa. Né? Ela teve ou não teve ganho com isso? Teve. E aí o que a gente vai fazendo? A gente vai condicionando esse indivíduo a o quê? A criar estratégias para obter ganhos, a não compreender o porquê que ele ganha. Né? A gente não ganha uma coisa quando a gente tem estratégia. Né? A gente ganha uma coisa quando a gente faz, né? A gente tem um comportamento que o quê? Que vai ter uma recompensa em relação àquilo ali. Eu vou dar exemplo para vocês. Por que vocês estudam para a prova? Vocês estudam para a prova para tirar uma nota baixa? Não.
vocês estudam para a prova. Se não tivesse nenhuma nota, nenhuma relevância, vocês não iriam estudar. Né? Mas por que vocês estudam? Por que existem as avaliações? Porque qual a recompensa de vocês? Seria um reforço positivo, que a gente chama, seria a nota. Então, não é vocês chegarem aqui e dar uma estratégia para a gente dar nota para vocês, não. Vocês têm que fazer a parte de vocês para vocês ganharem o quê? A recompensa. Que o que acontece totalmente hoje diferente. As crianças estão, as crianças não, os indivíduos eles estão sendo moldados a ter ganhos com estratégias comportamentais, sejam inadequadas ou não. E aí quando não vem essa questão do ganho, aí vem a frustração, vem o desespero, vem a intolerância. O número de crianças com TOD está aumentando. Por quê? Né? A questão da terceirização, né, de educação, a questão do limite, a questão das regras, né, da troca de turno, está sendo todas invertidas. Né? Por que isso será que está acontecendo? Mas aí, voltando para o nosso assunto da empatia. Né? A arte da empatia se baseia em diversidade, apreciar e respeitar as diferenças entre as pessoas, raça, culturas, filosofias, religiões, formas de pensar. Ou seja, quando a gente fala na questão de empatia, não existe, né, cor, raça, status financeiros, não existe nada, existe o quê? Só a gente colocar, a gente não vê o porquê que a gente está sendo empático, a gente é empático, né? E aí na imagem existe o processo do despertar da empatia. E como seria esse processo? Né? Restar, que seria a situação, ver, né? Olhar, se deixar vulnerável, ou seja, se deixar perceber naquela situação, se colocar no lugar dele, criar uma narrativa pessoal, né? Como eu gostaria de estar nessa situação, como eu gostaria de ser tratado nessa situação. Despertar de uma sensação, conexão e reflexão sobre a ação. E aí, como eu gostaria de estar nessa situação? Se fosse eu, como eu queria que as pessoas me importassem ou então estivessem comigo, se eu estivesse nessa situação. Eu gostaria que elas fossem empáticas comigo ou não? E aí, além dessa reflexão, né, eu falei para vocês da questão da empatia, que é tirar a camisa, vestir a camisa do próximo sem tirar a sua. Mas aí, deixo bem claro que essa questão de empatia não é a espera do outro, mas sim você se colocar. Quando a gente se coloca, a gente não espera que o outro tenha empatia, mas a gente se coloca, a gente se sente naquele lugar dele. Empatia e comunicação. Hoje, temos informações demais, somos visuais demais, somos ansiosos demais, somos conectados demais, nos comunicamos demais. Será? Então, e aí, como é que está sendo a questão da empatia de vocês? Né? Vocês estão colocando em prática? Vocês estão mais conectados? Vocês estão mais visuais? Isso é um ponto para vocês fazerem uma reflexão, né, sobre as ações de vocês e sobre os comportamentos de vocês. Está faltando tempo, atenção, a prioridade da consciência de presença da pele do outro. O que seria isso aqui, essa imagem? A gente olhando para ela, o que é que a gente percebe, né, na pele do outro, né? Se colocar no lugar do outro. Então, está faltando tempo para quê? Né? Para a questão da presença. Hoje não, porque a gente, mais uma vez, friso aqui o ponto, a questão da empatia. Da empatia não, da pandemia. Então, não tem como a gente ver o outro, né? Tentar ter esse contato, né? Sair mais dessa questão da conectividade, e sim, né? Viver, né? Ter a questão de vivências, não tem. Mas, assim, tem como você fazer, parar e pensar quais são suas experiências em relação a essa vivência, né? Você era uma pessoa mais conectada ou era uma pessoa mais presente?
Você tinha mais a questão de vivência ou a questão de estar conectado? Os novos padrões de comunicação. Nós estamos plugados, conectados o tempo todo. Falando, vendo, tudo rápido e imediato, online. Nós estamos plugados, conectados o tempo todo, né? Tudo rápido e imediato, online. E na pressa, estamos deixando de ler, estamos deixando de ouvir, estamos deixando de escutar, estamos deixando de prestar atenção no outro. Novo modelo de comunicação. Não é o que eu quero falar, mas o que o outro quer ouvir e como quer ouvir. Né? A questão da comunicação, né? Das relações, da relação que eu falei para vocês na aula anterior, sobre a relação intrapessoal, né? Que é uma comunicação, né? Que é onde a gente percebe como a gente verbaliza, como a gente se expressa, né, como é as nossas questões, né, a questão da inteligência emocional, né, o nosso controle de impulso, o nosso controle inibitório. E aí, não é, às vezes a gente tem que fazer o quê? Se eu tenho um controle de impulso, eu sei o que eu quero falar e como eu quero falar, mas é o momento de falar daquela forma, é um momento de falar da forma que o outro precisa. Então, assim, né, às vezes a gente tem que ter essa questão do controle de impulso, né, do controle inibitório, né, às vezes a gente se altera, a gente vem com a questão de ser mais rude, mas aí tem que saber por que eu estou me importando assim, e o outro merece, né, eu tive um dia difícil, eu tive um dia estressado, mas aí o modelo de comunicação social é esse? Não, né? Ninguém é obrigado a sentir o que eu estou sentindo, né? Se não vir a questão da empatia, mas assim, sentir a minha ira, sentir a minha rigidez, sentir a minha flexibilidade, não. A verdade de cada um. A verdade do outro é diferente da minha. Cada um tem um óculos próprio para ver o mundo. Valores, famílias, cultura, povo, lugar, cenário, sociedade, tempo, conhecimento, aprendizado, buscas pessoais, necessidades, desejo. Isso é o nosso repertório, ou seja, isso é da sua vida pessoal, né? das suas perspectivas futuras, né? A questão de repertório, do que você deseja, do que você necessita, né? A questão de crença familiar, a questão dos valores, né? A questão de sociedade, como você vive, né? Qual a sua cultura, por que você se porta dessa forma, né? Então, cada um tem o seu óculos, cada um tem a sua verdade, cada um sabe por que se porta daquela forma. A verdade do outro é diferente da minha, né? Mais uma vez, o repertório de cada um é sua visão do mundo. Então, cada um tem suas crenças, cada um tem sua forma de pensar, sua forma de agir, né? Mas cada um tem isso tudo, porém, a empatia é a mesma. Independente de lugar, de cultura, de crença. Empatia em negócios. Vivemos em um mundo globalizado, competitivo, mas também colaborativo, inovador no mundo dos negócios. A empatia ajuda a criar produtos novos e melhores, implantar serviços que servem às pessoas, desenvolver líderes mais humanos. A gente leva isso aí para a questão de quê? Para a questão da saúde, né? Então, se os profissionais eles são mais humanizados, né? Se eles se portam mais de uma forma humana, né? A gente faz com quê? Com que que o nosso serviço seja oferecido de uma forma mais o quê? Mais aconchegante, né? Quem aqui não quer adoecer e se sentir bem no local que você vai procurar ajuda, né? Porque a gente já sai de casa doente, chegar num ambiente que a gente não é tratado bem, a gente até pensa assim, eu adoeci mais ainda, né? Tem gente que chega doente, mas adquire várias patologias no serviço. Por quê? Porque, às vezes, a forma de ser tratado, a forma de ser enxergado naquele serviço faz com que a gente desenvolva isso. Empatia e relacionamentos.
Nos relacionamentos, a empatia ajuda a construir relacionamentos mais verdadeiros, genuínos e mais humanos. Aprendendo a se colocar no lugar do outro. Não julgue, observe, não fale, pergunte. Mais do que ver, enxergue. Mais do que ouvir, escute. Então, gente, concluindo. A empatia é a percepção daquilo que as pessoas estão sentindo e passando. Empatia é a habilidade de ouvir com carinho e atenção aquilo que estão nos comunicando através de palavras, gestos e atos. A arte da empatia é de grande importância para a convivência pacífica, harmoniosa de todos os povos. A arte da empatia se baseia em a habilidade emocional mais importante para o nosso sucesso pessoal e profissional. Então, conheçam todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar em uma alma humana, seja apenas uma alma humana. Carl Rogers descreveu tudo com essa frase dele. Então, a gente encerra aqui nossa disciplina, né? Foi muito bom estar com vocês, né? Seria muito melhor, né? Não existe nessa questão mais melhor, mas eu vou dizer assim, seria muito melhor se estivéssemos todos juntos, né? Na sala de aula, debatendo, né? Colocando em prática nossas vivências, né? A troca de conhecimento, mas infelizmente, né? A gente tem que ficar em casa para que amanhã, né? Um amanhã mais próximo, estaremos todos juntos. Então, pessoal, no decorrer de todas as aulas foi passada atividades para vocês. Por que foram passadas todas as atividades para vocês? Porque a somatória de todas as atividades vai gerar uma nota para vocês. Então, quem entregar todas as atividades vai ter sua nota positiva, ou então muito boa, mas assim, é relevante que vocês façam para gerar nota, mas também para fazer a questão do nível de conhecimento de vocês. Então, não diferente das outras aulas, nessa aula também vai vir uma atividade para vocês. Vai ser enviado um artigo para vocês. Desse artigo vocês vão ler, né, a nível de conhecimento, e vão falar um pouquinho da empatia, né, de como está sendo essa questão da empatia na vida de vocês. Eu quero que vocês escrevam sobre a empatia, mas colocando as vivências de vocês, né, na questão da psicologia, na questão da subjetividade, da personalidade de cada um. Então, muito obrigada, né, por atenção, por todos os sábados estarmos juntos, e um bom final de curso para vocês, e até mais.